Olá, meu nome é Carlos Júnior, estamos aqui em mais um papo sobre Venture Capital e hoje eu tenho aqui o prazer de estar entrevistando o Igor, da Exceed. Igor, fala um pouco mais sobre você, como é que aconteceu esse casamento seu com a Exceed e como é que tá a Exceed? Pô, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer poder compartilhar o que a gente tá construindo. Já são quase 6 anos de Exceed. Que legal. E eu me juntei ao Greg e ao Brian no meio da jornada. Antes da Exceed, minha carreira toda foi no mercado financeiro tradicional, né, mas sempre em líquidos, né? Então sempre ou em boutique de M&A, ou em family office, em venture capital. E lá naquela confusão da pandemia em 2020 eu me juntei. E eu brinco que o que a gente faz lá é um parque de diversão, né, cara? É analisar, conversar com o empreendedor e analisar oportunidades de investimento o dia inteiro, todo dia, né? A Exceed já tem mais de 10 anos de estrada. O Greg e o Brian foram super corajosos lá no início enfim, começar esse negócio, grama muito alta no ecossistema de Venture Capital lá em 2015. Então, imagina, em 2015 você virar para o empreendedor e falar, vem captar investimento online, né? Vem fazer uma oferta pública aqui na internet. Tinha acabado de sair a regulação. A regulação saiu em 17, então a gente começou a operar numa exceção da CVM 400. Caramba! E eu brinco que foi feito para não funcionar naquela época, porque a CVM queria aprovar todos os documentos de cada captação, fisicamente. Então fisicamente? Trazia no centro para aprovar, e se você alterasse qualquer coisa, tinha que voltar para aprovação. Então, naquele momento, era quase uma gambiarra. Coisa de pré-pandemia, né? Pré-pandemia. E não adianta, assim, se a gente quer construir um mercado novo, a regulamentação ajuda demais. A gente fala isso muito na Exceed, que assim, não adianta só regulamentar, tem que regulamentar da forma correta. Eu acho que a CVM foi muito habilidosa nesses... Eu acho que está fazendo um trabalho muito legal de 9 anos de jornada, porque ela foi tentando... A primeira regulamentação de 2017, ela foi quase com cara de sandbox, assim, porque a CVM colocou limites muito restritivos, regras muito restritivas, quase assim, deixa eu estabelecer uma primeira regra aqui e vamos ver como é que o mercado se comporta. Isso foi fundamental para educar as empresas, as plataformas, os investidores, trazer o investimento direto nesse tipo de empresa, né, nesse tipo de oportunidade, era algo diferente. Então, assim, tem mais novidades regulatórias aí acontecendo, batendo na porta. Acho que o mercado amadureceu demais. Acho que a gente pode, né, olhar uma fotografia do ecossistema de Venture Capital no Brasil como um todo, também não tem comparação, seja do ponto de vista de maturidade e desenvolvimento dos empreendedores, seja dos próprios investidores, pessoas físicas, anjos e fundos, como é que isso se comportou ao longo desses últimos 10 anos. Mas o nosso mercado, especificamente de plataforma de investimento, acho que foi muito importante. Então, você veja, são 84 rodadas de investimento concluídas. Captaram quanto? 125 milhões. É o maior. Vocês hoje são um dos maiores, o maior? Somos um dos maiores. E o mercado, em determinado momento, especialmente de 22 para cá, dentro da mesma regulamentação, ele começou a fazer equity dívida, né? Sim. E aí o mercado de dívida ele deu uma xingada. Mas dentro do mercado de equity, hoje nós somos uma das principais. Vocês fazem dívida também? Ainda não. Aí tem um spoiler. Spoiler está saindo do forno, muito provavelmente aí ainda nesse trimestre. Não, muito legal. E assim, para quem não conhece, até me corrija se eu estiver falando alguma besteira, o que acontece? É uma oferta pública, né? Então é um mini IPO. Isso. Então você é proibido de pegar e buscar dinheiro publicamente, botar na rede social, botar anúncio, né? Claro que mandar um e-mail individualmente você consegue, mas publicamente é proibido. E isso é regulado pela CVM. E a CVM, em algum momento, mais ou menos uns 10 anos atrás, né? 2017. 9, 10 anos atrás, ela falou, cara, vamos criar um mercado para as startups, que são as empresas pequenas, nascentes, que não têm a mínima condição de fazer um IPO, que é um processo caro e demorado, para dar oportunidade deles terem essa oferta pública. E aí o investidor, ele investe com cheques pequenos, né? Sei lá, qual é o cheque mínimo hoje? 5 mil. 5 mil, né? Tem plataformas que tem menos, mas Exceed está 5 mil, que é um cheque pequeno. Geralmente, quando você fala de antes, está falando acima de 50 mil. Sim. Né? E isso faz, e pulveriza, né? 100, 200, 300 investidores
numa rodada. Né? Então, eu acho que essa é a grande mudança. E eu acho que a outra grande mudança, que é um papo que a gente vai falar aqui também, que eu queria escutar bastante, é sobre o mercado secundário, porque investir em startup tem um problema de liquidez. Então, o que é o problema de liquidez? Eu botei lá meu dinheiro, só que eu só vou ter oportunidade de saída geralmente de 5 a 10 anos. Né? Antes de 5 anos a gente chama de early exit, né? Uma saída prematura, né? Mais rápida, assim, antecipada. Né? E aí, como é que faz para ter liquidez? Pô, hoje você bota na bolsa lá na ação da Petrobras, semana que vem você está precisando de dinheiro, não importa se vai ganhar ou perder, mas você consegue pegar o dinheiro de volta, alguma parte dele, ou totalitário. E na startup isso não acontecia, e agora, de um tempo para cá, também foi implementado o mercado secundário, ou seja, você quando investe numa plataforma, você pode ir para uma bolsa, que, se eu não me engano, cada plataforma tem sua bolsa individual, não é uma bolsa centralizada como é a B3, e você consegue revender o percentual. Então, eu botei 5 mil reais lá, mês que vem eu falo, cara, estou precisando desses 5 mil, vou lá na cotação, e se já estiver disponível, queria que você explicasse um pouquinho mais essa dinâmica, e consigo meu dinheiro de volta, porque isso é importante, eu não preciso esperar 5 a 10 anos para ter meu dinheiro de volta. Como é que está esse mercado secundário, cara? Está funcionando? Eu sei que ainda está em evolução, né? Essa foi um grande movimento que a CVM fez no final de 2022 com a atualização da nossa norma. Primeiro, como é que ele funciona hoje, né? Assim, na Exceed especificamente. Hoje ele se assemelha, para quem está mais familiarizado, ao mercado de balcão, mercado financeiro tradicional. Então, se um investidor ele fez um investimento e seja por qualquer motivo, daqui a 12, 18, 24 meses ele quer sair daquele investimento, o time de pós-investimento da Exceed procura no pool de investidores daquela empresa alguém para comprar e vira uma transação privada. Isso e que sempre existiu. Eles negociam valuation e a gente formaliza no nosso back-office. O que a Exceed hoje está fazendo, inclusive em parceria com a B3, é uma plataforma tokenizada para que esses ativos sejam transacionados. Ok. E esse é outro projeto que a gente está tirando do forno, mas mais talvez 1 ou 2 meses a gente faz o go live dele. E aqui a gente começa, que eu acho que é um movimento que o nosso mercado teve, que é pegar boas práticas do mercado tradicional e trazer para o Venture Capital. Ok. E aí nessa plataforma a gente vai ter ordem de compra, ordem de venda, usando ITP, a gente vai trocar token em tempo real, eu faço um Pix para você, compro aquele token de você, ele troca titularidade registrada em blockchain. Então, a gente está bastante animado. A CVM chama de transações subsequentes, não mercado secundário, mas no final do dia são operações muito semelhantes, mas é isso, assim, é mais uma ferramenta para proporcionar liquidez. E aqui eu acho que tem uma curiosidade assim, que nos surpreendeu. O mercado secundário tem se tornado uma fonte importante de retorno. Isso é uma surpresa para a gente. Retorno para quem? Para você? Para o investidor? A gente, historicamente, o mercado secundário no Exceed sempre o investidor recuperou capital, fez 2 vezes o dinheiro num prazo mais longo. E a gente percebeu que, como as operações de M&A secaram, e a gente pode falar até sobre tendência um pouco mais ampla disso, né? Ou seja, grandes bancos no mundo, Brasil e no mundo, montando fundos para operar secundário. Então isso eu estou começando a ver isso, para compra de secundário. Né? Até os micro VCs estão alguns maiores, claro, estão captando para comprar, porque tem uma oportunidade aí. Represar, né? Tem. E a gente começou a ter operações no secundário com retorno bastante expressivo para o investidor. A gente teve uma operação bem emblemática ano passado. Alguns investidores fizeram 20 vezes o dinheiro no secundário. Mas em 7 anos. 7 anos, que legal. Em 2018 fizeram investimento, em 2025 fizeram a venda para a própria empresa. Foi uma oferta de recompra, que a empresa recomprou os investidores. Números reais, o investidor investiu 50 mil reais em 2018 e tirou 1 milhão em 2025. Uau! Isso para a gente começou a chamar a atenção, foi assim, bom, com a plataforma, a gente digitalizando, a gente tende a fomentar ainda mais essa dinâmica, porque com a forma atual que a gente opera o secundário ainda, a gente não tem visibilidade daqueles investidores que, se provocados, venderiam, ou se provocados, comprariam de outro. Ok. Então, com a plataforma, eu acho que isso vai ficar mais quente. O investidor vai ver uma ordem de compra, uma ordem de venda. Ele vai botar lá, olha, eu nem estou querendo vender, mas se me pagar isso eu vendo. E ele deixa lá, porque se chegar no preço dele, ele vende. Agora, hoje já está regularizada o secundário, né? Porque isso teve em sandbox durante
algum tempo, mas hoje já está, qualquer plataforma consegue vender secundária para as empresas que ela captou. Perfeitamente. Assim, se a Exceed tivesse priorizado, ela poderia ter a plataforma própria dela já. Ok. O que a gente fez foi, quando a norma foi para o ar, a gente não priorizou, porque a gente estava em outro foco de expansão comercial, que acho que depois pode falar um pouco isso sobre como a gente conectou a Exceed no mercado financeiro tradicional. Legal. E aí, em final de 23, virado para 24, mais ou menos, que a gente começou a conversar com a B3 sobre a possibilidade desse projeto em conjunto. E acho que para a gente é muito importante. Acho que quando a gente pensa numa plataforma que a gente vai pegar processos semelhantes ao mercado tradicional, não tem parceiro melhor do que a B3. Com certeza. Que conhece tudo sobre custódia dos ativos, emolumentos, sobre como é que você estrutura as ordens, o book de ordens, etc. Então isso pra gente foi muito importante. É um projeto que, eu brinco, parece obra de apartamento, que assim, tá 99% pronto, e o último 1% é que tá levando mais tempo. Mas a gente está muito animado. E foi importante que a regulamentação está evoluindo, porque da forma como ela veio em 2022, eu não vou me aprofundar aqui na parte específica, mas ela tinha inconsistências, que era, para operar o mercado secundário, você tinha que ser um investidor ativo da plataforma. E o conceito de investidor ativo da plataforma, de acordo com o que está na CVM, é um investidor que fez um investimento nos últimos 24 meses, por exemplo. Uhum. Ou seja, se você fez um investimento naquela mesma empresa e nunca mais investiu, e ela vai para a plataforma do mercado secundário 3 anos depois, você não pode transacionar o ativo da própria empresa. Não faz sentido. Nem um novo entrante, né? Porque é a oportunidade para um novo entrante. Então, tem um equilíbrio que é como é que a gente transforma isso de fato num aquário, num mercado secundário para que todo mundo possa transacionar. Ao mesmo tempo, como é que a gente proporciona equidade informacional. Isso é uma exigência da norma. Isso é um ponto, depois que eu queria que você explicasse melhor só, cortando assim. Porque você pega numa bolsa, os dados são públicos, balanço, tudo. E na startup, não necessariamente. Que dados são públicos e como são acompanhados para que o investidor, o cotista, ele saiba se valorizou ou desvalorizou a cota dele? A norma ela estabelece um determinado regime informacional com uma periodicidade mínima de 6 meses, em que a empresa envia um relatório com seus resultados, relatório com cara mais gerencial do que contábil para os seus investidores. Na Exceed a gente faz trimestral, então a cada trimestre a empresa envia um relatório, tem uma carta do CEO explicando o trimestre que acabou, as oportunidades. E a gente incentiva, inclusive, que as empresas peçam ajuda para os investidores, já que, como você mencionou, são 100, 200, 300, então vamos usar esse efeito de comunidade, de rede, para que eles possam ajudar a empresa. Só que a norma estabelece que o investidor, para participar do secundário, ele tem que ter acesso àquele mesmo relatório de quem investiu no primário. Então aqui tem um ponto sensível que a gente tem até explorado em consulta pública, etc., que é como as empresas vão reagir e enviar um relatório para quem não investiu nelas. E ainda mais na realidade da Exceed especificamente, a gente aprofunda muito na qualidade dos relatórios. Então a gente vai muito além do que a norma pede. Porque a gente entende que os investidores eles não têm direito político naquela empresa, o mínimo é que eles tenham informações sobre, enfim, mais detalhadas possíveis do como é que está o negócio. Então a gente tem um desafio aqui, que é a gente tem relatórios bastante completos, e como é que a gente vai proporcionar um secundário rico sem piorar a qualidade do relatório. E a gente não pode ter um relatório para quem investiu no primário e um relatório para quem investiu no secundário. Então você tem aqui alguns pratinhos para serem gerados com o regulador. Mas, de novo, acho que é uma mudança, uma quebra de paradigma gigantesca. Você imagina a gente lá em 2015, 2014, falar de mercado secundário de startups. Não. Falar de plataforma que vai transacionar participações. Então, isso mostra um amadurecimento de todo mundo, das empresas, dos investidores, do regulador. Então acho que tem coisas bem legais vindo, né? Não, e isso é fundamental. Eu acho que para não ficar refém de quando subir uma Selic, tirar todo o dinheiro e botar lá, ele tem que enxergar alguns produtos alternativos que ele tem liquidez e confiança de retorno, né? Então, quando isso acontecer, o mercado vai ser gigantesco, muito maior. Lá fora, como é que acontece o secundário, cara? Quando você fala em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, por exemplo. Aqui tem um ponto curioso, assim. Um dos nossos principais benchmarks é a Seedrs no Reino Unido.
né? Aqui teve o Reino Unido ele se mostrou mais forte no início, no nosso setor de plataformas de investimento, e a gente começou a ver evolução regulatória nos Estados Unidos e na Europa, e começando a ter operações de consolidação entre os continentes para que você pudesse operar em diferentes mercados. Então você tem plataformas dos Estados Unidos investindo ou comprando plataformas no Reino Unido e elas operam em múltiplas jurisdições. Quando a gente olha, acho que esse dado é super importante para a gente entender qual é o efeito na prática de um mercado secundário estruturado. A Seedrs levou, se eu não me engano, 7 ou 8 anos. Foram 8 anos para fazer o primeiro bi de libras transacionados na plataforma. Quando ela lança o mercado secundário, ela leva mais 2 anos para fazer o segundo bi. Então, quando a gente olha a evolução do primário, tem uma correlação importante, né, que tem um ponto de inflexão no primário, no lançamento do secundário. Então, a nossa expectativa é que, de fato, a gente consiga, guardar as proporções de maturidade, mas que a gente consiga replicar um pouco do que aconteceu em termos de comportamento. Porque o investidor, se ele sabe que ele pelo menos tem um caminho para sair daquele investimento, ainda que ele não saia com o retorno esperado inicialmente, mas aconteceu um contratempo pessoal, aconteceu qualquer emergência, isso tende a trazer mais tranquilidade para que ele faça um investimento no primário. Então, a gente vê o mercado secundário assim, vai ter bastante estrada, nunca vai ser uma bolsa, a gente fala isso com muita calma para os nossos investidores, assim, não vai ser apertar um botão e sair da posição. A gente tem outros mercados, no mercado tradicional, que isso não acontece ainda. Se a gente olha o que a B3 está investindo de dinheiro no mercado secundário de renda fixa, por exemplo, então acho que é importante a gente pegar esses aprendizados. Mas eu estou bastante otimista com esse projeto de como ele interage com o primário propriamente dito. E lá fora, como é que eles... Existe um valuation divulgado? Que informações eles divulgam para o investidor, para o mercado mais maduro secundário já transmitir essa confiança? Teve uma plataforma também no Reino Unido, a Seedrs, que ela desenvolveu justamente... Aqui tem prós e contras disso, né? A gente não tem marcação a mercado no nosso setor, né? Para quem está nos escutando, o que significa isso? É uma atualização de valuation em tempo real. O que torna desafiador para o investidor de varejo, né? Pô, eu fiz um investimento de R$5.000 numa empresa e 2 anos depois, pô, eu estou precisando sair, mas como é que eu precifico ela? Esse é um desafio que existe e a gente não tem marcação a mercado. O que fizeram lá fora foram desenvolver uma política de valuation para que simulasse uma marcação a mercado. Então é quase como se você estabelecesse faixas de múltiplos. Se essa empresa fez uma captação a mercado nos últimos 6 meses, vamos usar a captação que ela fez a mercado. Então você define umas regras do jogo para dar uma percepção, um cheiro de valuation. Eu ainda não sei como é que isso vai ser na prática, honestamente, tá? Até pela posição da Exige de não poder recomendar investimento, etc. Então a gente fica muito... a gente não poderia, como os bancos de investimento fazem, de estar comprado ou estar vendido numa determinada empresa, né? Mas eu acho que o mercado ele vai meio que se acomodar nessas transações privadas. Aqui um ponto importante, né? O valuation dessas transações fica na plataforma. Então você tem quase que uma marcação a mercado baseada no que vai acontecendo. É muito difícil, na minha opinião, concordo com você, porque a maioria das vezes a empresa é vendida e proporciona a saída por algo que não é o múltiplo, né? Porque é um estratégico. Então, na minha mão, essa empresa que fatura 10 milhões, na minha mão ela vai faturar 100 milhões, porque eu tenho canal de distribuição, capacidade produtiva, que ele não tem, market, que ele não tem, né? Então, então vou pagar 50 milhões, mas se eu botar um múltiplo, o cara não vale 20. É isso. Entendeu? Então, é muito louco, né? Porque difícil fazer o valuation dessa parte, mas claro que você pode, por desempenho, falar, ó, teoricamente ela está melhor, porque quando eu comprei ela faturava 1 milhão, isso. Agora ela está falando 3, na teoria ela cresceu 3 vezes. Isso. Mas não quer dizer que ela está valendo 3 vezes mais. Isso. Né? Então é um assunto complexo. Mas de alguma forma tem que ter algum parâmetro para o cara entender, né? Se está melhor ou pior, fôlego, essas coisas todas. Eu acho que é por isso que pelo menos a CVM ela tenta definir o regime informacional mínimo para que você possa operar no mercado secundário, né? Ou seja, então você precisa ter você precisa ter noção de como é que é o desempenho daquela empresa, ou seja, faturamento, resultado, cash burn, etc. Mas de novo, eu acho que vai ficar muito uma negociação privada mesmo. E aí
pode acontecer de você ter um investidor mais paciente conseguindo entrar em posições de investidores mais impacientes. Eu acho que isso, como em qualquer mercado. E eu vejo o mercado de plataforma muito parecido com o que aconteceu com o mercado de crowdfunding, de compra coletiva, na realidade, né? Meio Groupon, Peixe Urbano, Groupon, daqui a pouco tinha 2.000 plataformas, depois foi acabando, tudo zerou. Eu não acho que o mercado, eu acho que diferente deles, o mercado de plataforma veio para ficar, tá? Mas também, há uns anos atrás, eu acho que até pré-pandemia, não lembro, teve assim, putz, toda esquina tinha uma plataforma sendo lançada, né? Todo mundo lançou plataforma, mas eu acho que isso também já voltou a... Já sacudiram a roseira ali, caiu muita gente, ficaram realmente os que estavam fazendo um trabalho mais consolidado, né? Isso já aconteceu, ou não? Já. Em 2022 para cá, a barreira de entrada aumentou, eu não vou nem chamar barreira de entrada um vídeo de concorrência, mas regulatória, então o capital mínimo da plataforma subiu lá em 2022. Era quanto e agora é quanto? Ele dobrou, ele foi para 200 e tem chance de aumentar novamente agora. Mas, de novo, é muito difícil subir um marketplace. Não, com certeza. Então, você ser um novo entrante num mercado em que você tem 2 ou 3 players que já conseguiram sair da arrebentação, é muito difícil. E assim, concorrência é importante, mas é importante que sejam bons concorrentes, né? Acho que a nossa grande preocupação é queimar, né? O cara investir. Eu tenho essa preocupação muito grande em todo o mercado de venture capital, principalmente no early, né? É por isso que eu torço para que todos os meus concorrentes, que não são concorrentes, a gente estava conversando sobre isso, eu acho que o mercado é muito maduro e hoje ele co-investe, né? Não são parceiros, mas que todo mundo tenha retorno, porque qualquer dinheiro que alguém bote e não tem retorno, ele não investe e fala para o amigo não investir. E entra todo mundo no mesmo cesto. Todo mundo. E o contrário também é verdadeiro. Ele botou o dinheiro, teve retorno, cara, bota lá porque você vai ter um retorno, você não conhece isso. Então, é importante ter cuidado porque muita gente amadora pode estar queimando um mercado que é muito importante. A concorrência ela é importante em vários aspectos, né? Primeiro que ela faz você melhorar, segundo que ela ajuda a disseminar aquela informação, ela ajuda a disseminar do ponto de vista de conteúdo. Se você tem múltiplas plataformas, você tem mídia falando desse setor, você tem mais pessoas interagindo, mas de novo, é importante que a gente tenha bons concorrentes, porque essa preocupação a gente teve muito nos últimos anos. Eu acho que o mercado se comportou muito bem, ainda mais se a gente for pensar no que poderia ter sido quando você começou a ter dezenas de plataformas e plataformas muito pequenas. A CVM começou a perceber isso, não só do ponto de vista de capital mínimo, mas sobre ter que ter concluído uma oferta nos últimos X meses. Então, você foi começando a garantir que você não tenha plataformas zumbis por aí e que isso não vire um problema para empresas que queiram captar investimento. Mas quando a gente começa a perceber... Porque um desejo, aquela que a gente sempre teve, foi como é que a gente pega esse assunto, venture capital, e reduz a distância dele com o mercado de investimento tradicional. Essa sempre foi uma questão pra gente, porque a gente nunca... especialmente acho que nos últimos 6 anos, a gente não posiciona a Exceed, investir em startups é um negócio legal, sabe? Não, isso é um produto financeiro que tem suas características de risco, retorno, liquidez, etc. E eu acho que quando a gente foi buscando as chancelas indiretas corretas, né, a gente estava conversando antes, de 2023 para cá, a Exceed entrou no Itaú, através do Ion. Pronto, falar um pouquinho de distribuição. Isso foi um marco, eu acho, se não foi a primeira, foi uma das primeiras plataformas a ter um canal de distribuição que não fosse só online, né? Outras pessoas revendendo, te ajudando a captar, né? E mostrando essa oportunidade para o investidor final, né? É isso. Mais ou menos o que a XP fez quando pulverizou isso numa plataforma única, né? E acho que a gente tem que pensar muito o que tem por trás, né? Para quem está nos ouvindo, eu fiquei 18 meses respondendo a auditoria do banco. Caramba. 18 meses. Todo o background dos sócios, comitê de compliance, comitê de investimento, teste de invasão da plataforma, simulando um ataque hacker, nossa política de PLD. Então, para quem entende um pouco os bastidores de um banco, deve imaginar o nível de escrutínio que a Exceed passou. Para poder entrar lá. Para que o maior banco de varejo da América Latina falasse, tá, eu confio no processo de análise dessa plataforma para poder expor os meus clientes aos ativos que ela coloca.
Então, apesar de ter sido lá atrás um processo super doloroso, foram 18 meses, idas e vindas, documentação, etc., pra gente foi uma baita chancela. Uma baita chancela. Com certeza. Então, e eu acho que ele começou a coroar um movimento pra gente que nós somos apaixonados pelo Venture Capital, nós entendemos que é um baita ativo do ponto de vista de investimento, a gente consegue ajudar empreendedores do Brasil inteiro. Pô, vamos pegar esse assunto e vamos colocar no mercado financeiro, vamos tradicional, né? Vamos pulverizar, exatamente. Né? Para que a gente democratizar, né? É isso, para que a gente acabe com aquele, eu investi em startup, mas eu investi porque é empresa do filho de um amigo, do meu primo. Então, a gente... Bom, não é family friends, né? É um business. Né? Ao fazer isso, eu coloco o assunto Venture Capital com quem decide diversificação e alocação patrimonial do cliente. Ponto, que é com aquele assessor, né? É isso. Então, para a gente foi muito importante. A gente depois expandiu muito isso. Então, hoje, a Exceed está na vertical B2B. Que legal. Então, a gente tem, desde o Ion no Itaú, escritórios de investimento, multifamily office. Então, a gente conseguiu transformar a empresa de fato. Olha, a gente origina, estrutura as ofertas. Acho sempre bom reforçar, né? Nós não somos uma plataforma aberta. Historicamente, menos de 1% das empresas que bateram na nossa porta foram aceitas. Então, isso foi gerando credibilidade ao longo dos anos. Então, tem um processo seletivo, né? A gente vai falar um pouquinho, vou te perguntar até qual perfil de startup ou empresa. Eu acho que são startups no geral, né? Poderiam ser empresas tradicionais também, que vocês se posicionam, né? Que vocês acreditam, né? Então, mas só 1%, ou seja, muita gente deve bater lá assim, cara, show me the money. E você fala, cara, eu não consigo te ajudar, procura outro lugar, ou não é o que a gente está buscando, né? E assim, eu acho que se a gente já tinha uma responsabilidade muito grande com o investidor direto da nossa plataforma, do nosso B2C, quando a gente integra no mercado tradicional, acho que o sarrafo sobe muito, né? Então, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente coloca na plataforma. Todos os empreendedores que estão ou passaram por lá podem dar testemunho de como o nosso processo é chato, ele é rigoroso. A gente tem gostado do empreendedor, do modelo de negócios, a gente tem que achar que a empresa já entregou com o que ela captou, o que ela deveria. A gente tem que concordar com o valuation. Às vezes a gente gosta disso aqui tudo. Empreendedor, modelo de negócio, mercado, etc. Não concorda com o valuation, não vai para a plataforma. Porque a gente entende que parte do nosso objetivo é justamente dar oportunidade de retorno para os investidores. Então a gente tem que ter naturalmente um valuation que aceite desaforo. Então acho que a gente conseguiu, de certa forma, trazer esse assunto para o centro. Eu brinco que é trazer o Venture Capital para o Leblon no Rio e para a Faria Lima em São Paulo. E de uma forma, de novo, regulada, profissional e com muita tecnologia, né? Porque como é que hoje a gente tem, vocês terem uma ideia, hoje são quase 2.500 assessores de investimento parceiros da Exceed. Que legal, cara. São mais de 45 bilhões de custódia nos escritórios de investimento parceiros. Caramba. Então, a gente hoje consegue levar essas oportunidades de investimento na ponta. E acho que o que você mencionou, de uma forma democrática. Investimento mínimo de R$5.000, com 25 mil, o investidor tem 5 ativos através da Exceed, 5 empresas. Ele consegue fazer um portfólio, porque isso é importante, né? Porque investir diretamente é que nem pegar a roleta número 25. Dá porrada. Então, é complicado. Então, eu acho que ele montar um portfólio, que eu acredito que seja no mínimo de 20, tá? É algo importante, né? O nosso investidor mais ativo tem 35 empresas através da Exceed. Que legal, cara, que legal. Então, ele vai ter lá o dinheiro dele na XP, no BTG, no Itaú, seja onde for, e ele tem... Ele cria também um portfólio diversificado com vocês para poder ter o retorno, né? Pô, isso. Muito legal. E quem é o empreendedor para o que vocês buscam, né? A resposta talvez ela seja relativamente genérica, mas eu vou te explicar por quê. Diga lá. Nós somos agnósticos. Quando a gente olha a carteira da Exceed, das empresas que já passaram pela plataforma, todos os setores possíveis já passaram lá, inclusive a economia real, acho que é um negócio importante. Em determinado momento, a gente começou a ter conforto de fazer um pouco de economia real também, porque a gente entendia que na ponta, você tinha um investidor pessoa física que queria ter acesso a esse tipo de empresa. Esse é um pouco do nosso desafio. Como nós somos um fundo, eu preciso naturalmente ter um processo técnico na porta de entrada, mas eu preciso construir teses que os investidores na ponta queiram comprar.
Eu fiz pesquisas no passado que eu sei que a nossa base ela é menos interessada, por exemplo, em cripto. Então eu preciso, de certa forma, moldar a nossa análise para isso. A gente começa a olhar empresas que querem captar a partir de R$500 mil, tá? Normalmente, em 99% dos casos, a empresa já está faturando. Quanto, mais ou menos? Aí, acima de... Aí varia muito, não tem faturamento mínimo, a gente só tenta ver se a história está condizente. Mas historicamente já está faturando o quê? 1 milhão, 2 milhões? Eu acho que a média deve estar hoje entre 1 e 2. Um pré-seed, né? A gente fez pouquíssimas vezes receita zero na história da Exceed. A gente fez recentemente, ano passado, empresa de receita zero, mas é uma empresa de biotecnologia. Então, a Sustainary? A Sustainary Pieces. Foi a maior captação de Deep Tech. 9 milhões de Foi a maior captação de crowdfunding? Na época foi, depois foi superado. Mas impressionante é porque é Deep Tech, né, cara? Cara, beleza que o empreendedor é um empreendedor em série de sucesso, né? Mas, parabéns. Aquela não, foi 9 milhões captados e, assim, é um case que ele tem naturalmente a sua, né, é mais arriscado, porque envolve pesquisa pesada, mas é um case interessantíssimo, porque, assim... E vai dar muito secundária, né? Porque tem uma estrada longa, um ciclo muito longo, e aí conforme ele vai validando, isso vai aumentando as chances e o cara pode vender. É isso. Então a gente acaba olhando um espectro muito grande, porque são 90 mil investidores na nossa base. É isso que eu ia te perguntar, 90 mil. Nossa, bastante. Então, eu tenho investidor que quer fazer o primeiro cheque daquela empresa que começou a faturar agora. E eu tenho investidor que prefere, por uma tese pessoal, de uma empresa com mais tração. Porque é o risco e o múltiplo, né? Então cada um vai escolhendo um pouco a sua percepção. A gente já teve empresas que faturavam no teto da nossa regulamentação, 40 milhões de reais. A gente fez uma captação, por exemplo, no passado para a Flapper. A Flapper de aviação, não foi? De aviação, ela captou 5 milhões com a gente. Eu vi essa oferta. E ela, logo na sequência, já faturava mais do que a nossa regulamentação permitia. E uma empresa com metade do faturamento fora do Brasil. Então, assim, outra musculatura, outra tese. Uma economia real, né? Não vai dobrar, triplicar o faturamento. Isso. Não está buscando, talvez, uma saída. Muito provavelmente o cara vai ser comprado pela ela mesma, não sei, vai pegar dividendo. Existe tese para receber dividendo? Eu não diria que a gente seleciona uma empresa porque ela tem potencial para ser uma grande pagadora de dividendos. Isso não vai acontecer. Mas já tivemos empresas que pagaram dividendos para os nossos investidores. Então, no nosso educacional, inclusive, nós somos até bastante cautelosos, a gente não fala em momento nenhum de dividendos. Então, é capital para crescimento, crescimento acelerado para uma saída. É isso. Geralmente, as saídas que vocês têm visto são para outros VCs ou para um estratégico, para outras empresas que fazem uma aquisição? Estratégicos. A gente já teve 6 casos de saída clássicas, né? Ou seja, que a empresa captou, cresceu e foi comprada. Nesses 6 casos, por um estratégico. E no mercado, em operações secundárias, a gente já teve o caso de uma investida nossa que captou com um fundo, e o fundo fez uma oferta, olha, quem quiser sair nesse valuation, eu recompro. Beleza. E aí recomprou uma parte. Mas normalmente... E aqui tem um ponto curioso até para quem está também nos escutando, né? Não necessariamente o comprador das startups que passam no Exceed é uma empresa da Bolsa. Às vezes é uma startup que fez uma série D. Com certeza. Então, o que aconteceu, por exemplo, em 2000, eu posso errar agora a data, mas acho que em 2021, a IntelliPost comprou a Peg aqui, que era uma investida nossa. Tinha acabado de fazer uma captação na ocasião e tal. Então, isso também acontece. Essa é a vantagem de você ter empresas em diferentes estágios, né? Então, você consegue mais ou menos caminhar em determinados momentos da economia. A última vez que eu vi um relatório de M&As no Brasil, cara, ele variava entre 50 a 200 milhões, muito concentrado ali, próximo de 100 milhões. A grande maioria dos M&As que aconteciam. Isso refletiu na saída de vocês? Sim. E eu não só refletiu, como reflete nossa tese. 90% dos M&As no Brasil são abaixo de 250 milhões de reais. Então, quando a gente começa a analisar essa faixa que você mencionou, de 50 a 250, é justamente a faixa mais líquida dos M&As. Então, se a gente entra numa empresa em que, para gerar um retorno significativo para o investidor, tem que ser a partir de 250, a gente já vai começar a operar numa faixa menos líquida. Isso influencia como a gente analisa as empresas. A estratégia de saída é um fator muito importante
que o nosso time de análise considera. Porque se aquela empresa a gente não tem conforto de quem compraria e por que compraria, a gente não entra. Essa empresa aqui é incrível, empreendedor é incrível, mas para sair é via IPO, por exemplo. Então, como sempre, o papo excelente, chegamos aqui, estouramos o nosso prazo, cara, te agradecer demais e deixar vocês aí com as considerações finais. Obrigado pelo convite. Convido a todos a acessarem a Exceed, exceed.com, tem muito material para o empreendedor lá. Acho que é um bom aprendizado acessar as próprias captações que estão em andamento, para entender como é que a Exceed estrutura isso tudo, ver o vídeo das outras empresas, os decks, materiais regulatórios, financeiros, etc. Então, fica o convite a todos, obrigado e que a gente consiga fazer mais vezes. Com certeza. E os investidores também, né? Entrem na plataforma, vejam as oportunidades que tem. É isso, tem muita coisa legal lá. Obrigado. Então, obrigado, pessoal.